Senhor presidente, senhores deputados, o assunto que me traz aqui não é esse tão candente hoje na Assembleia Legislativa. Eu só diria, deputado Romanelli, que ouvindo sete intervenções praticamente sobre o mesmo tema, eu lembrei um pouco de uma frase que muitos aqui conhecem, que eu acho que está sendo, deputado Pacheco, está sendo consequência do tempo que a gente está vivendo. Quando Cícero, um dos maiores filósofos romanos, falava sobre as catilinárias, ó tempos, ó costumes, se referindo aos seus conterrâneos e à corrupção dos seus conterrâneos romanos, isso há 2000 anos atrás. Cícero, e aqui está o Michele, que conhece bem a história, Cícero falava justamente dos tempos. Eu acho que os tempos e os costumes que nós vivemos muitas vezes foram trazidos e foram impostos, e a este parlamento não é diferente, por situações muitas vezes até de omissão e de silêncio. Eu não vou entrar no mérito, nós temos uma decisão na bancada, não vou entrar no mérito, mas só quero lembrar aqui que muitas vezes nós estamos tendo algumas ações que somos extremamente críticos aos parlamentos, e eu sempre defendi o parlamento com todos os seus erros, com todos os seus problemas. Por isso acho que o senhor Bolsonaro, não o presidente, mas o deputado, se não estiver enganado, o deputado ou senador que falou sobre o AI-5 esses dias atrás, o Eduardo, obrigado, deputado Michele, o deputado Eduardo Bolsonaro, que falou sobre o AI-5, que deveria voltar para dar um jeito se o Chile chegar a ser, tem que ser cassado. Acho sim que tem que ser cassado. Aqueles que pregam, usando a democracia, o fim da democracia, têm que sofrer os rigores, inclusive, daquilo que pregam. Se um deputado como esse vivesse um período de ditadura que ele tanto elogia, talvez não estivesse nem aqui para falar. Mas essa é outra história. Eu acho que nós estamos vivendo um pouco as consequências dessa onda que tomou conta do país há algum tempo atrás e que, quando chega, por exemplo, no judiciário, ela não é tão rigorosa. Por isso o auxílio moradia, por isso os percentuais a mais para atender varas, por isso alguns privilégios que têm outros setores do serviço público, como tem o Ministério Público Federal, mas acho que esse é um assunto para nós debatermos em outro momento. O que me traz aqui, senhores deputados e senhoras deputadas, é uma reflexão que ontem eu falei ao líder do governo e ao vice-líder do governo sobre a questão da Copel Telecom. E eu, conversando com alguns deputados, eu lembro que foi dito pelo secretário René aqui, que não é papel da Copel Telecom investir, deputado Thiago, você está lá no fundo do plenário, investir em áreas que não sejam áreas diretamente ligadas à Copel. Ou seja, a telecomunicações, por exemplo, não é a área da Copel. Embora a gente saiba que a fibra ótica é um benefício de Estado para, principalmente, os órgãos do Estado. Talvez não devesse ser para a rede pública, a rede privada, aliás, que isso realmente requer um grande investimento. Mas para a rede pública, a Copel, sem dúvida nenhuma, prestou um grande serviço quando fez a fibra ótica. Mas essa foi a afirmação do senhor René. E eu me surpreendo porque hoje há uma publicação feita pela própria Copel. A Copel divulga vencedor da chamada pública de IP, iluminação pública. A Copel divulgou nesta segunda-feira, ontem, portanto, o resultado da chamada parceiro para a formação de parcerias público-privadas no segmento de iluminação pública. 7 proponentes apresentaram projetos. Foi selecionado o consórcio BRC-IP, composto por BHP, Remo Engenharia Paranaense Construtora Castilho. O consórcio é formado por empresas da iniciativa privada com larga experiência em concessões de iluminação pública, com destaque para Belo Horizonte,
a maior PPP em atividade no país. A estatal paranaense terá participação minoritária na parceria. A finalidade da parceria é estruturar projetos PPP para as principais cidades do Paraná e para municípios que formem consórcio e somem mais de 10 mil pontos de iluminação pública. O diretor de desenvolvimento do negócio da Copel, Cássio Santana da Silva, salienta que as vantagens desse acordo. Aspas, selecionamos o parceiro com base em aspectos técnicos e com os mais altos padrões de compliance do mercado, com o intuito de permitir que a Copel avance em um negócio promissor que, além da iluminação pública, abrirá as portas para as soluções de mercado e cidades inteligentes. Ora, ou a Copel não participa daquilo que não é o seu foco principal, geração de energia, distribuição de energia, ou a Copel participa de outras atividades fora do seu foco que podem ser rentáveis para a companhia. E se participa, qual é o sentido de vender a Copel Telecom? Se não participa, qual é o sentido de entrar numa parceria público-privada de forma minoritária para a iluminação pública? A direção da Copel, deputado Hussein, e Vossa Excelência ontem falou, inclusive, que nós ainda temos a expectativa de poder vir com o presidente da Copel Telecom, e acredito que isso poderá acontecer. A direção da Copel precisa se pronunciar e se entender. Se ela não é a favor de estar em outras áreas que não sejam as suas atividades fim, né, geração, distribuição de energia, com a sua holding, obviamente que ela não estará, ou estará dizendo com todas as letras que não tem sentido ela ficar na Copel Telecom, que afinal a Copel Telecom foi criada, inclusive depois com a participação da empresa de telecomunicações de Londrina, a Sercontel, fizeram uma parceria para fazer com que o Estado do Paraná fosse o primeiro, e hoje o Estado mais bem servido por fibra ótica no Brasil. 32 mil quilômetros de fibra ótica, num investimento que alguns falam soma mais de 1,5 bilhão. E aí vem alguém aqui do governo, o mesmo governo que falou que venderia em uma estatal, e diz que não é atividade fim da Copel. Tudo bem, mas ao mesmo tempo vem a Copel e diz que vai participar de um processo de iluminação pública. E lendo, iluminação pública não é parte da Copel é produção de energia. Tem nada a ver com a iluminação pública dos municípios. Se é um bom negócio, tudo bem. Mas que ela precisa se explicar, precisa, porque a Copel está investindo, e eu vou voltar a esse tema na segunda-feira, por exemplo, nas eólicas fora do Paraná. A última participação da Copel nas eólicas foi na oferta feita adquirir a participação para poder produzir energia eólica a R$ 93,00 o megawatt. Eu não sei como é que vai entregar. Não sei. Sinceramente, não sei como se vai entregar energia eólica a 93. Não sei. Se já estão entregando a 114, 120 energia feita através de hidroeletricidade. Se temos problemas com as compras de equipamento tanto da Alstom como equipamentos feitos pela fornecedora aqui brasileira, que o Tribunal de Contas, deputado Homero, inclusive, multou os diretores da Copel. Quero voltar aí segunda-feira. Agora, a mesma Copel que diz que não se interessa por outras atividades que não sejam estas, que vai focar na geração e distribuição, é a Copel que agora diz que vai participar em cidades que tenham, ou municípios que tenham até 10 mil pontos de energia para serem distribuídos. Ora, não dá para entender. O que a direção da Copel quer? Quem que vai ser? Vai ser minoritária, deputado Carmo? Vai ser minoritária. Mas vai ser minoritária junto com a Castilho, junto com outras empresas. Qual é o sentido? Qual é o objetivo da Copel? Um minuto para concluir, senhor presidente. Qual é o sentido da Copel participar de um... Um minuto para concluir, senhor presidente. Obrigado. Qual é o sentido da Copel participar de um consórcio, esse consórcio BRCIP, Iluminação Pública, com a consultora Castilho, com a Remo Engenharia e com a BHP?
Não estou questionando absolutamente nenhuma dessas companhias. Mas essas companhias têm como foco produção de energia elétrica, geração, distribuição? Não tem, não tem. É outro objetivo, é fazer com que os municípios tenham, e eu acho que devem ter, uma boa iluminação pública, mas para isso eles não precisam da Copel, não precisam da empresa, Companhia Paranense de Energia Elétrica. Então, senhores deputados, a Copel está nos devendo uma explicação. Eu acho que ela não vai dar, como não vai dar sobre a venda da Copel Telecom. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.